Record. Olá a todos. Aqui quem fala é Josh Christian. Estamos fazendo o episódio número 16 do Escutas Experimentais, né, confirmando a vontade de voltar à cena, apesar das inconstâncias da rotina, né? E dessa vez estou fazendo o programa com o Zach Lugani, Zacarias Lugani, né? E aí, Zach, beleza? Tudo bem, tudo bem. Joia, joia. Emocionado. Massa. Então, nosso programa de hoje vai ser sobre The Shags, né? Uma banda que as pessoas têm uma espécie de apreciação que primeiro foi pejorativa, né? Quando houve uma redescoberta delas, sobretudo nos anos 80, ou melhor dizendo, uma descoberta, né? Porque a banda praticamente não fez sucesso nenhum durante o período de atividade entre 1969 e 1975. No máximo, só foi banda de baile na cidade de Fremont, né, nos Estados Unidos, e é, praticamente teve uma retomada, né? Primeiro nos anos 80, né? Com a descoberta da banda, graças a um dos integrantes da banda NRBQ, né? Terry Jones ou Terry Melcher, eu não estou lembrado do nome do cara. Fail. Eu vou colocar na edição. E daí, em seguida, veio Ele Frank regra... Zappa, né? esse cara aí que tá citando, ele relançou os discos, né? Em CD. Sim, é justamente ele é dono da gravadora Rounder, né? Acho que Uhum. foi a primeira gravadora que relançou o material da Shags, né? Sim, porque E quem comprou vinil na época quando lançaram, quantas pessoas eram? Muito poucas pessoas, né? Uhum. teve uma tiragem inicial de 1.000 exemplares. Muito Dizem pouco, muito pouco. que 900 delas foram parar no lixo, no galpão, não sei qual foi o destino delas. Só 100 sobreviveram, né? Bah. Barra mesmo, né? E imagine vocês, né, na pele de três adolescentes na faixa dos 19 para 20 e poucos anos, e de repente vocês não nem sequer tiveram uma vontade de formar uma banda, e de repente o pai de vocês resolve dizer: Olha, minhas filhas, eu consultei uma cartomante, a cartomante estava muito certa em relação à previsão de que eu me casaria com sua mãe, que Uhum. tinha cabelos ruivos, e daí eu comprei esses instrumentos para vocês formarem uma banda, que tal, hein? Mas, pai, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou administrar a escola, estudos e tudo mais? Pois então, e nós tínhamos uma rotina do tipo, olha, horas X, música treino musical, Uhum. né? Realmente tinha um tempo escolar mesmo, né? Mas assim, por incrível que pareça, havia dedicação, sim, com certeza, Sim, claro. sim. Tinha professores, elas tinham, sim. Dorothy Wiggins sabe escrever música? Sabe. Mas o problema é que havia um certo desconhecimento em relação ao o que é o compor, Uhum. né? Vem quem não sabia o que era uma estrutura musical, de fato, Claro, a não claro. ser pelo que ela ouvia na rádio, não é isso, Zac? Sim. Aí, enfim, Dorothy, né, que é a principal compositora da banda, né, apresentava as melodias, né, tocava alguma coisinha na guitarra, guitarras baratas, malmente reguladas, e que provocavam reafinações no instrumento, né? E a irmã, que era baterista de banda escolar, né?
Vamos achar isso aqui, vamos ver no que dá. O lance é que acabou surgindo uma música espontaneamente coordenada entre elas, né? Em Sim, sim, que sim. ah, havia a formação de um trio, na verdade. Duas guitarras, né? Da Dottie e da Betsy, que também cantavam, né? Cantavam praticamente numa região em uníssono, né, Uhum, Zé? uhum. Né? E Ellen fazendo aquela bateria que aparentemente não tinha conexão com o que estava sendo cantado ali, ritmicamente falando, mas de algum modo tinha uma espécie de polimetria sendo criada ali, né? Elas não sabiam que era polimetria, não sabiam que estavam criando uma música que era revolucionária, dessa pensar em termos de teoria musical, porque elas realmente ainda não tinham a pegada de saber tocar um instrumento, mas fizeram música mesmo assim. Né? O que é Eu que acho que você pensa a é respeito? que chama a atenção das pessoas no começo é a bateria, né? Que supostamente a pessoa entende como que a bateria tá fora. É tipo, é de outro disco, colocaram uma bateria que era de um outro disco, colocaram nesse som, né? Mas depois tá, quando tu começa a ouvir mais e mais vezes, daí tu percebe que tem uma estrutura ali delas que é assim, que é assim. Aham. Depois também, acho que na segunda vez que eu ouvi, daí eu comecei a prestar mais atenção que às vezes a guitarra faz a mesma melodia que o vocal, né? Exatamente, E exatamente. daí tu fala, tá, então... Tem umas partes que, sim, que a guitarra tá fora também, né? Mas tem umas melodias que ela faz com... Então faz igual, né? Na guitarra. Uhum. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte: nem todo guitarrista no início toca a melodia em conjunto Uhum, com o vocal. Dot Wiggin, por incrível que pareça, tinha esse tipo de habilidade. uhum. Sim, sim, sim. A outra guitarrista, a Beth, fazia o ritmo, né? Ao passo que Dot cantava a melodia que estava tocando na guitarra Uhum, também. uhum. Isso é incrível! É de se lastimar que, assim, elas não souberam quão revolucionários estavam sendo. É, é. Não sabiam, nem um pouco. E, enfim, Nem elas queriam, talvez, né? gravaram, Nem nem queriam. queriam, nem tinham esse tipo de vontade, Sim, sim. né? De realmente pertencer ao mundo da música, né? Como que tu conheceu quando foi a primeira vez aí? Pois é, eu as conheci muitos anos atrás, quando eu ainda estudava letras pela UXAL, isso foi em 2000. E daí, assim, eu estava notando que havia bancas de revistas na estação da Lapa e tinha uma edição antiga da Bis, né? E tinha um artigo relacionado a Philosophy of the World, da Shags, né? Aham. E esse artigo me surpreendeu, dizendo a pior banda de todos os tempos, né? Daí, mas também havia, né, menções a referências mais cultas, né? Que as meninas poderiam ter uma influência da música chinesa ou do Zydeco, ou coisa parecida. Nada disso. Pois Aham. então, eu só fui saber mais sobre a banda aos poucos mesmo, investigando. Eu fiquei com essa ideia, pô, eu tenho que conhecer a Shags de alguma maneira. A internet ainda estava surgindo, né, na minha rotina, na vida, né, tal. Fui investigando o site das próprias, não oficial, né, talvez, artigos de Lester Bangs, né, Better Than the Beatles, né? Frank Zappa Sim, dizia sim.
que elas eram melhores do que os Beatles, né? Kurt Cobain colocou Philosophy of the World como um dos 50 álbuns favoritos dele. Uhum. Como não? Daí o meu interesse. Daí eu fui escutar The Shags. É, quando tu ouve Nirvana ao vivo, tu vê uma influência aí mais, né? Que eles gostam também de ficar brincando, assim, de pegar um som deles e voltar pro primitivo, assim, tem Nirvana ao vivo. Sim, sim. Fingirem que não sabem tocar, né? Uhum, Mas certeza. uhum, meio que zombeteiramente, mas sabem, sabem. Quando eu escutei, isso foi na época do Winamp, né? Você se lembra do Winamp? Sei. Pois então. Aí, que é isso? Eu morri de rir, né? Não levei a sério. Que é isso, pô? Mostrava para meus amigos, pô, isso, riam comigo. Eu tinha uma apreciação tanto, pô, eu achava que aquilo era tão bizarro, tão fora de qualquer contexto. Assim, mas eu não deixava de ficar fascinado com aquilo, né? Só Claro. passando a realmente a descobrir a história delas, a tragédia também que há na história delas, né? Que eu realmente pude respeitar ainda mais, né? E também escutar mais Philosophy of the World e aí entender como é que esse álbum se desenha musicalmente falando a partir do momento que realmente eu já tinha mais conhecimento musical, né? Sei. E realmente é um álbum que surgiu no mesmo ano de um álbum que é tido como um dos mais importantes da história da música experimental, que é o Trout Mass Replica, né? Uhum. Eu gosto do. Eu sei que você não gosta do Craft the Beef, Não, acho que foi uma boa época, foi uma boa época. Sim Uhum. que elas poderiam estar ali, né? Se fosse só pela questão sonora, né? Elas podiam estar, né, Sim. ali. Pô, tava numa onda assim também, né? Tava numa onda. Uhum. Eu acho É. que eu cheguei nelas pelos Residents, né? Uhum. Aí acho que até foi talvez uma recomendação de alguma coisa onde eu estava ouvindo, que eu estava ouvindo os primeiros dos Residents, que são bem também, né? Uhum. Caótico. Estranhos. Meio quase acústico, eletrônico, assim, né? Uma coisa assim também, né? Que é uma coisa bem. Uhum. Tá aí, é meio. Que estilo, assim, as pessoas colocam nos The Shacks? Bom, primeiro, colocavam elas, aliás, graças a um crítico e radialista, né, chamado Irving Cushit, Uhum. né, elas foram rotuladas como outsider music, né? Mas o outsider music, obviamente, é um termo muito vago, né? E é um termo um tanto guarda-chuva, porque se refere a artistas que não tiveram ou não tiveram uma educação formalmente treinada na música, e mesmo assim fizeram o seu trabalho sem se preocupar com os preconceitos alheios, ou tiveram problemas mentais muito graves, como o Daniel Johnston, por exemplo, né? E mesmo assim fizeram joias musicais, né? É, pois é, Daniel, grande, fera. É, ou gente como Jandek, que é um cara que era totalmente recluso até meados de 2004, quando resolve fazer o seu primeiro show, lançando álbuns desde 1978, Hum, né? E com bastante. uma discografia vastíssima, totalmente gravada em casa, né? É, enfim, outsider no sentido de forasteira, né? Claro. E as Shacks são sem dúvida forasteiras, sim, né? Porque elas, apesar de gostarem das músicas do rádio,
não tinham habilidade musical suficiente para reproduzir tudo na rádio, né? Uhum. Só com o passar dos anos, com a experiência musical, sim, elas evoluíram musicalmente falando. Se vocês ouvirem o segundo álbum delas, Shag's Own Thing, Nunca né? ouvi. Pois é, vai ouvir hoje pela primeira vez. É, Ah, mas é, aí tu não acha que tem tipo alguma, talvez uma música meio country, talvez, que elas ouviam na sim, infância, sei sim, lá, ou talvez aí tem uma coisa sim, do pai também? Porque dá sim, pra claro. sentir uma coisa meio rural, assim, né? É! Certamente, cara. Captou muitíssimo bem. Elas têm algo do country, sim, né? Uhum. Nesse álbum, o Shags on Things torna tudo mais nítido. Quando você ouve, por exemplo, faixas como Wheels, que é uma instrumental, né? Ou então um, Paper Roses. Paper Roses é um country, né? Muito interessante também. Enfim, mas tem algo sim do country. Se você ouvir Philosophy of the World e tentar fazer uma música compassadamente country, você vai entender que é realmente um country, Uhum. sim. É um country rock, talvez, mas elas Ok, não tiveram esse tipo de noção. claro. Não. Era Enfim. direto do que Aham. eu via, assim, pra fazer. É, legal, legal. Uhum. Sim, sim. A Shax tem um lance muito interessante, né? Porque é claro, ainda há gente fazendo graça, zoeira com o som delas, né? E tal. Só a título de publicidade também. Não é a pior banda, em hipótese alguma, né? Há bandas muito piores, inclusive. Mas, assim, é o tipo de banda que reflete uma ideia muito interessante, né? Imagine você não tendo vocação musical e, de repente, querer fazer música, né? E de repente, treinar séries de vezes e querer compor também a partir disso, sem ter muito contato com outros estilos musicais, né? É, Enfim, é interessante nesse aspecto, né? Como uma banda iniciante e de repente acaba fazendo uma música que é revolucionária, né? Polimétrica. Por que eu digo polimétrica? Porque você ouve as guitarras em um tempo diferente em comparação a, a uma métrica diferente em relação à bateria, né? Porque E, no e começo eu acho que, desculpa, dá tudo uma. bem. Essa aí era a que as pessoas acham que mais, que eu já disse, né? Se impressionam. Uhum. Porque aí É, parece que teu cérebro tá tão acostumado a um jeito que ele tenta, tipo, acertar os tempos, né? O cérebro parece que se esforça para encontrar o padrão que tu tá mais uhum. acostumado, assim, né? E aí isso aí Sim. dá uma frustração, né? Porque, tipo, não, 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 não. Não tá Sim. encaixando, né? Não tá encaixando. São duas bandas em uma só. Eu É. não diria que três bandas em uma só, mas duas em uma só, porque havia uma sintonia entre, sobretudo, a Dot e a Betty, né? É, mas o lance é que a Dot tinha, apesar de saber colocar, eu descobri isso a partir de entrevistas com músicos que tocaram com ela a Hum. posteriori, né? Elas É, voltaram, né, também lá em 2000 e pouco, elas fizeram alguns shows. sim, Uhum. sim, com certeza, né? Os músicos viram as partituras originais das canções da Dot. A Dot É, notava a melodia, mas não punha o compasso. claro. E o que é de mais interessante é isso, ela não sabia essa noção de compasso, né? É um jeito legal de compor também, um jeito legal de compor. So for all the people that say that the Shags don't know what they're doing, didn't know what they were doing, and that they sucked, it's just like a big. You're wrong.
And we have the proof. Com certeza. É, e, enfim, cara, elas são incríveis, né? É uma pena que, assim, obviamente, elas se dedicaram a outras atividades na vida, depois do falecimento do pai, em 1975, né? Desistiram quase que totalmente da música, né? Ah, uma se tornou cozinheira de escola, outra. eh, a Helen, infelizmente, faleceu. Uhum. Acho que foi. Eu não estou lembrando exatamente qual foi a circunstância, né? Teve um problema familiar muito grave entre elas, mas houve um ressurgimento delas, né? As duas irmãs remanescentes, né? Se bem que a Shags muito brevemente tiveram como baixista uma outra irmã chamada Rachel. Uhum. Uhum. E ela aparece em uma faixa do Philosophy of the World, que é That Little Sport Car, né? Ah, ah. O baixo dela tá lá, tímido, dizendo: Ó, vou tocar aqui uma nota e depois vou Participei, participei. Isso. É. E elas voltaram graças ao esforço, né, de uma musicista muitíssimo interessante, que é a Brittany Andrew, né? Uhum. Não conheço. E, pois é, uma ótima pianista, né, e cantora, né? Teve também o Mike Farnetail, né, que participou também de uma série de outros projetos de reuniões de bandas, né, inclusive do Left Bank. Ele foi o vocalista desse retorno do Left Bank, né? Ah, e uma série de outros músicos, né, na cena alternativa estadunidense, né? E a Dot Vegan primeiro voltou como The Dot Vegan Band, né? Uhum. Juntamente com esses músicos, e em seguida a Helen resolveu se juntar a Dot, né? E daí as Shags retornaram, né? Nesse festival Solid Sound, né? E Mas já estão, as músicas já estão transformadas ali, já e não é tão mais certinhas assim, né? Quando elas tocaram. não tem como reproduzir aquilo, Não, velho. não, Mas não. os músicos tentam, e tentam muito esforçadamente. Não no sentido de querer melhorar o que já foi feito, mas assim, assimilando essa ideia de polimetria entre eles, entendeu? Uhum. É, Não tem, reproduzindo, né? não tem registro ao vivo delas, né, ou existe, ou alguém algum dia achou. Olha, tem uma filmagem, se você está se referindo a registro de época mesmo, né? Uhum, uhum. Dos anos 70, tem uma filmagem sem som, né, delas sendo tocando no baile de escola, né? Com crianças ali, fazendo algazarra, sem dançar a música que estava sendo tocada ali. Dá para perceber isso porque realmente Uhum. pelos movimentos desajeitados, né? E mas realmente é a única filmagem. Tem inclusive trechos em que elas fazem pose para a câmera e tal, com aqueles cabelos, né? Vistosos, né? Shags, por que esse nome Shags, né? Por causa desse termo, né? Porque eu pudo, né? As Uhum. felpudas, Uhum. né? É E particular. sim. E tem filmagens, sim, recentes do retorno delas, Sim, né? sim. Enfim, a gente vai colocar na edição. Zach? É. Então Essas fotos vamos. aí dessa época, elas dão um baita clima também pro disco, né? Acho que Ah, é. a capa conta muito, né? Acho que foi bem escolhida porque dá todo um clima, dá todo um clima, assim. A maioria das fotos que tem delas também são dessa sessão do disco, né? Sim, verdade, verdade. Tem É pouco arquivo. muito pouco arquivo, infelizmente, né? Ah,
Mas realmente, né, conta-se que elas, como banda de baile, né, não tiveram uma certa evolução musical, claro, né? No entanto, não era aquela coisa, né, de banda para fazer o ambiente, né? Não exatamente para ter fãs por ali curtindo o Uhum. som, nada disso, nada disso. Elas já chegaram a ser vaiadas também, né? O pai é que foi insistente em investir nelas, inclusive até comprou guitarras melhores em comparação às que elas gravaram no álbum original, né? Se você vê nesse Quando, vídeo, de que ano que é, é o segundo? O segundo de que ano que é? o segundo, na verdade, reúne gravações entre 69, gravações caseiras, né? E algumas em estúdio, né? Entre 69 e 73, 72 e 75. Não sei bem. Acho que 71, né? Mas o álbum foi lançado em 1982, originalmente, né? Enfim, às vezes rolou o relançamento, né, de Philosophy of the World e Jackson King em CD em 1900, no meados dos anos 90, mas atualmente elas tá havendo um relançamento em separado mesmo, né, de cada um desses álbuns, né, Acho que com ali que certeza. foi, nos anos 90 foi que teve mais né, que ficou mais alto ali, né? Até por causa depois do Kurt Cobain, acho que é bem importante. Sim. E teve também um tributo a elas na época, né? Um álbum chamado Better Than the Beatles, né? É... o título do tributo é esse. É, pelo que as faixas que eu mais me lembro são da banda Deer Hoof. Não sei se você Uhum. conhece, Zé. Não, não. Acho que tem também o R. Steve Moore, não lembro bem. Seguiram-se outros tributos, sim, né? Mais ao vivo mesmo, né? Do que em gravação, de fato. Né? Aí, enfim, a gente está perto de encerrar essa primeira parte agora. Zé. Uhum. Alguma consideração final aí para essa primeira parte? É, não, não. Só, tu acha que em algumas pessoas pode, tipo, dar medo assistir tipo de som ou não? Algumas pessoas podem ter, não sei, uma espécie de medo ou de rejeição, né? Uhum. Tira isso, tal. Mas outras realmente podem embarcar na ideia e se sentir. Porque a gente resolveu abordar uma banda como essa, né, no nosso programa, né? Primeiro, não é uma banda que se pensou experimental, mas Uhum. acabou sendo experimental em em seu modo de fazer música, entendeu? Né? E é uma banda que fica entre o amadorismo e a genialidade, né? Assim. E é algo que é maravilhoso, né? Você perceber meninas, né? Que do nada surgem com uma música que a gente ainda está falando sobre elas até hoje. E pode ter até anos futuros, quem sabe, né? E elas sequer tiveram a menor pretensão de ser musicistas, né? E principalmente o álbum de 69, Philosophy of the World, ridicularizado uma série de pessoas, ridicularizado desde os próprios engenheiros que gravaram o som, né? De repente é saudado como uma obra essencial, obra-prima, talvez para alguns ouvidos, para outros nem tanto, enfim. Tem gente que diz que, tipo, que elas tocaram assim também como maneira de protestar, né? Contra a imposição que era ter uma banda. Tem uma galera que fala isso, né? Tem uma Que teoria, né? deixa também uma coisa bem, bem legal, né? Porque É... tem.
Isso é interessante de se observar, né? É, enfim, De alguma maneira, vamos. toda música experimental é uma resposta a uma imposição, né? Então, Concordo. a pessoa que faz, vou fazer do meu jeito, é porque a pessoa está, porque não, não está ligando para a regra, aí, né? Exatamente. Então, É, seria uma resposta. engraçado que o Austin Wiggin, né, o pai empresário da banda, resolveu gravá-las no momento em que elas estavam quentes, né? Ou seja, Uhum. bem treinadinhas. Mas a noção deles de quente, em comparação ao que elas realmente tinham ainda a oferecer, não era bem o que se esperava, né? Mas enfim. É algo interessante se observar. Tem gente que enquadra Shags como seminal para o autopunk, por exemplo, para a música alternativa, né? E de uma certa maneira há razão nisso, né? Porque você dá para você perceber traços da música delas, do Beat Happening, por exemplo, no Half Japanese, né? Ah, eu posso até. Não vou arriscar dizer isso, não. Eu pensei numa banda brasileira, mas eu não acho que conheçam The Shags, não. Né? Cansei de ser Uhum. sexy. Uhum. Não, pode ser, pode Mas- ser, pode ser. Pode ser, né? Uhum. Sim, sim. Mas assim, realmente, mesmo gente que pega a influência de um certo artista que foi influenciado pela Shags, acaba também sendo influenciado Sim, pela sim, sim. Shags, né? Sim. Mesmo conhecendo ou não conhecendo, acaba, chega aí, chega aí. Uhum, Não, e qualquer pessoa exatamente, que, de novo, que gosta de Nirvana e gosta de Kurt Cobain, chegou de alguma maneira no Shags, chegou, né? com certeza, com E certeza. depois no som. Depois no som. Isso Do aí. Zappa não, porque o Zappa é mais, né, mais É, underground. não, o Zappa é mais conceituado, é mais erudito e tal, mas ele tinha um senso de reverência, né, como também de perversão, vontade de querer subverter determinadas regras, né? Não foi à toa que produziu o Trout Mass Replica do Captain Beefheart, e o Captain Beefheart queria ser mais porra louca do que o Zappa na música e conseguiu. Conseguiu. Um dia a gente vai fazer programa sobre ele, com certeza. Né? Tu acha que a pessoa acha mais normal aí Capitão Beefheart ou The Shacks? Qual que a pessoa acha mais... esse aí mais, supostamente mais música do que o outro. Olha, é uma questão bastante controversa, mas eu arrisco a dizer que Captain Beefheart tem mais pegada blues obviamente, os músicos que estão ali não são iniciantes de hipótese nenhuma, né? Gente que realmente sabe tocar, tem habilidade, mas a Shags tem influência pop, né? Ainda que desajeitadamente, mas tem, né? Elas quiseram fazer música pop muito esforçadamente, mas fizeram de uma maneira tipo pintura naif, Uhum, uhum. entendeu? Tipo, Depois tem eu tô me o... lembrando, Fala, fala. desculpa. Tipo aquela senhorinha que resolveu reformar uma pintura Eu te amo. desgastada. Entendeu? Mas eu prefiro a Shags nesse aspecto do naif. Fala aí, Isaac. Esqueci agora o que que era, mas você estava nessa onda aí. Uhum. Joia, massa. E assim a gente encerra a nossa primeira parte. Nessa. Ok, começando a segunda parte deste programa especialíssimo sobre The Shags, né, com o Zacarias Bugani. E vamos escutar uma faixa que é essencial, porque é justamente a primeira faixa do primeiro álbum, e é a faixa título desse álbum, que é Philosophy
of the World. Tá? Você tem algum comentário em particular que queira fazer a respeito dessa canção, Zé? Só que eu gosto muito. A Vera, né? Oh, the rich people want what the poor people got, and the poor people want what the rich people got, and the skinny people want what the fat people got, and the fat people want what the skinny people got. You can never get anybody in this world. The short people want what the tall people got, and the tall people want what the short people got. The little kids want what the big kids got, and the big kids want what the little kids got. You can never please anybody in this world. Oh, the girls with short hair want long hair, and the girls with long hair want short hair. Oh, the boys with cars want motorcycles, and the boys with motorcycles want cars. You can never please anybody in this world. It doesn't matter what you do. It doesn't matter what you say. There will always be one who wants to be off the same way. It doesn't matter where you go. It doesn't matter who you see. There will always be someone who gets our needs. We do our best. We try to please, but we're like the rest. We're never at ease. Oh, the rich people want what the poor people got, and the poor people want what the rich people got, and the skinny people want what the fat people got, and the fat people want what the skinny people got. You can never please anybody in this world. Yeah, Philosophy of the World. Bom, O, eu acho o que solo no final aí é, né? Solo no final. é antológico. É como se dissesse, olha, engraçado que não é o solo que reproduz a melodia original, mas Aham. acrescenta uma melodia a mais, né, para esses acordes finais, né, e é de uma simplicidade genial, né, somente três notas. Eu, Não, não tem mais uma. Sol, 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 sol. Enfim. Quatro notas. eu, eu gosto muito do som da bateria nesse disco todo, eu gosto muito do som da bateria também. E como uma distorção que tem, né, a guitarra ali, né? Também bem Sim, potente. sim. Sim, eu não sei o quão consciente elas foram nessa escolha da timbragem na amplificação, né? Mas é interessante notar um certo ganho nessas guitarras mesmo, né? E mesmo, né? Furiosa na música, de fato, né? E dá para perceber que também as vozes em uníssono das duas irmãs, né? Dot e Betty,
é uma coisa incrível a unidade entre elas, né? Entre os versos. A métrica desses versos é um tanto irregular em comparação à batida da Betty, né? Uhum. Não, da Helen, perdão, que é a baterista, né? E é incrível, é incrível, né? Elas poderiam fazer realmente uma coisa mais metrificada certinha, né, no que diz respeito. Não, mas foi desse jeito natural, espontâneo, visceral mesmo até. E é interessante demais, né? E é uma música que fala sobre as diferenças sociais e é, a imperfeição das coisas, né? A gente não consegue satisfazer o suficiente, né? Como é mesmo o refrão? You can never please anybody in this world, né? Elas têm perfeita consciência do que estão fazendo. Eu gosto também da, que eu acho que é uma coisa que tem em todas as músicas, que é, tipo, a melodia do vocal é meio pingada, assim, né? Tipo, tem, tem, É, tem, 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 como se fosse meio até com uma, com um dedo no piano, assim, parece que tá fazendo a melodia. é. Vai bem, bem pingado. Eu gosto desse. Uhum. Aí contrasta, né, com a bateria, que a bateria vai sempre uma coisa assim, né? É, Vai ficar sem bem legal. dúvida. Uhum. Isso. Você cantando essa melodia assim, dá para pensar realmente nessa comparação entre elas e a música chinesa, né? Ou a escala Uhum. pentatônica Sim. chinesa. Tan, 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 tan. É É bem bonito. interessante. Aham. É, enfim, clássico. Agora vamos para My Pal Foot Foot, que começa com o solo de bateria mais extraordinário da história do rock. Explodindo. Stane, Neil Peart, Chupe na cova. Chora, chora. Chore. Né? Ora. My pal's name is Foot Foot. He always likes to roam. My pal's name is Foot Foot. I never find him home. I go to his house, knock at his door. People come out and say, Foot Foot, don't live here no more. My pal Foot Foot always likes to roam. My pal Foot Foot, now he has no home. Where will Foot Foot go? What will Foot Foot do? Oh, Foot Foot, I wish I could find you. I've looked here, I've looked there, I've looked everywhere. Oh, Foot Foot, why can't I find you? Foot Foot, where can you be? Foot Foot, why won't you answer me? Foot Foot, oh Foot Foot, wherever you are, I want you to come home with me. I don't have time to roam. I have things to do. I have to go home. Oh, Foot Foot, where are you? If Foot Foot didn't like to roam so well, he would still have a place to dwell. Foot Foot, please answer me. I know where you are. You're behind that tree. Foot Foot, please come to me. Foot Foot, now that you're here, won't you come home? Foot Foot, promise me this, that you will never again roam.
adoro essa música. É espetacular. A bateria inveja Rambenic. Me faz pensar em Rambenic. Eu penso as figuras da livre improvisação europeia, sem Quem, querer, querendo. quem é que tá marcando o Chipô aí, né, nessa música aí, né? É, é muito legal. Muito legal. Pois é. Click track, ó. Vai embora. Não Essa aí quero que nem. tem, essa aí que tem legal também é de como ela construiu a melodia, né, do vocal, né? Que Sim, sim. sempre parece que vai parar de cantar, mas parece que depois ela continua, 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 continua. E até faz Ex- uns tempos assim que muito junto, né? Daí ela já pula para Uhum. uma outra assim, vai. Até rap É. vai em algumas partes, né? Porque tum, 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 vai cortando assim. Bem legal. Sim, os versos são colocados sucessivamente, sem uma pausa distinta, né? Alguns prolongamentos de sílabas, né? Uhum. Mas realmente é verso atrás de verso. É como se a procura por esse gato fosse incessante, né? Bem legal. É uma canção angustiante, é uma canção de angústia, velho. É, é sobre um gato que desapareceu. Tem um final feliz na letra, né? Porque o gato volta para casa, né? Só que, na realidade, segundo entrevista da própria Dorothy, né? O gato nunca voltou, em hipótese nenhuma. É uma canção angustiante, né? E a bateria é o aspecto mais dramático que há nessa música, sem sombra de dúvidas. Elas chegaram a fazer uma regravação dessa canção, que está no Shag's Own Thing, né? Uhum. E que está mais estruturada, né? Em termos de métrica, e execução, né? Mas não se compara a essa versão posterior, né? A bateria é É, muito legal. sim, sim. E, enfim, é o tipo da canção que é tão icônica, né, no cânone da Shags, né? Que as pessoas pensam e é uma canção mal tocada, nada disso. Ok, as guitarras podem até não estar afinadas, não, é afinação standard, só que não tão, não bem regulada, né? É, um pouco microtonal, digamos assim, quarto de tom acima, nas primeiras cordas, né? É, mas é um dado que acaba incrementando para a própria dramaticidade que há na música, né? Eu considero. Ali também É, elas usam o segundo vocal cantando um pouquinho depois do primeiro, né? Quando falam o refrão sim, ali, né? é justamente um verso em pergunta e um outro em resposta, Uhum, né? uhum. Há um jogo entre Dorothy e Beth, né? Muitíssimo interessante de observar, né? É uma canção que foi realmente, dá para perceber que é uma canção bem ensaiada entre elas, né? É bem legal. É, mesmo que não dentro dos padrões, né, normais de métrica e de execução, né? Mas foi realmente uma marca distinta, né? E é uma canção muito intrigante até de se ouvir. Agora vamos para a canção celebratória delas, It's Halloween, escolha do Zacarias Bugani. Me diga aí, por que você escolheu essa música, Zé? Na verdade, My Pal Foot Foot é uma escolha
tanto minha quanto dele, né? E Uhum. mas diga aí, por que você gosta dessa música aí? Acho que já pelo começo, já, né, já dá um clima aí de vem coisa boa. Então sempre eu acho que é a que mais me deixa animado quando eu ouço essa aí. Não sei por quê, Uhum, mas talvez agora eu descubra, mas é uma. uhum. Quando eu quero colocar só uma, eu vou nessa aí, porque eu sei que eu vou curtir. Enfim, vamos a It's Halloween. It's Halloween, it's time for scares, it's time for screams. It's Halloween. The ghosts will spook, the spooks will scare. Why even Dracula will be there. It's time for games, it's time for fun. Not for just one, but for everyone. The jack-o'-lanterns are all lit up. All the dummies are made and stuff. By just looking you will see it's this time of year again. It's Halloween, it's Halloween. All the kids are happy and gay. There doesn't seem to be a cloud in their way. But when it's over and they've had all their fun, they'll wish that Halloween had just begun. Oh, there are witches, goblins, vampires, devils, Frankensteins, and zombies. And there are tramps, Cinderellas, pirates, angels, and gypsies. So let's have lots of fun and give many cheers. For Halloween comes but once a year. It's time for games, it's time for fun. Not for just one, but for everyone. It's Halloween, it's Halloween, it's Halloween. It's Halloween. It's Halloween. Ótima, ótima, ótima. É. Engraçado, né? Como é uma canção feliz, mas tratando de fantasmas, o Jack-o'-lantern, né? A abóbora, esqueci o nome dele em português, né? Mas enfim, é, de coisas que são relacionadas ao Dia das Bruxas, né? E parece que pensando nessa canção dentro do contexto, né, de todo o álbum, eu costumo pensar essa canção como um dos momentos felizes do álbum, de celebração. Ahn, e outra canção que é celebratória, né, mas que reflete uma solidão imensa, né? É, qual é o nome dela? That Little Sports Car? Não. My Companion, em que É. a Dot está falando a respeito da companhia que costuma ter o tempo todo com ela, mas que essa companhia é um rádio, né? Só para testar que elas ouviam rádio, sim, ouviam música, elas não eram totalmente aliens, né? Só não sabiam estruturar como, só não sabiam fazer. Hum. O que realmente te chama a atenção musicalmente nessa música em It's Halloween, Zach? Agora, lembrando também de quando acaba ela de cantar e depois aquela.
a guitarra faz a melodia, né? E quem acho que ficou nas duas vezes ela não chega a dar a última nota certa, assim, né? Fica como que a nota fica pim, pim, não chega a dar, mas sabe que tá ali. E Exatamente. a bateria não é das melhores baterias, né, do disco, não é? Porque ela fica muito numa coisa só. Uhum. Mas em todas as músicas, eu acho que no começo e até hoje, quando eu ouço, me dá uma sensação de meio de risada, assim, me dá causa graça, assim. Como a bateria muda de um ritmo para o outro, né? Tipo as Uhum. fechadinhas que ela faz no ritmo para partir para o outro, assim. E que dá Uhum. aí dá dessa sensação de que é uma coisa pura, assim, também, né? Mesmo que seja obrigado, né? Que é Sim. a parte chata da história, Uhum. super pura, assim. Tudo como tá gravado, tudo é muito legal. É a pureza mais autêntica, né? E que nenhum mercado domina, não Uhum. conseguem. E assim, a música da Shags tem essa capacidade mesmo, né? Ah, soar realmente autêntica mesmo, né? Nesse aspecto mesmo. E não no sentido de atitude política, porque elas realmente não tinham o menor pé nisso, né? Muito pelo contrário. Era a pura espontânea, digamos, não exatamente espontaneidade, né? Realmente, como você nota, né? O dado de elas terem sido forçadas a serem uma banda, né? Mas o lado de ser criança ou adolescente nesse aspecto ainda está bem nítido, né, no trabalho delas, né, na música delas. A próxima canção que eu escolhi é uma das canções mais doces de todo o repertório da Shags, e que está no segundo álbum, um álbum póstumo, né, digamos assim, porque a banda já não existia mais na época, né? Lançado em 1982, Shags on Thing, o nome do álbum. Essa daí tem, tipo, músicas que gravaram e que não colocaram no disco, ou como que é? Olha, Ou outras gravações de outros momentos. pelo que eu sei, Philosophy of the World não foi um álbum que deixou faixa bônus, né? Uhum. E realmente nunca teve sobras de estúdio ou coisa parecida, nada disso, né? Mas teve sim gravações, por exemplo, uma canção que eu vou apresentar a posteriori é uma gravação mais ou menos da época do Philosophy of the World, mas que não foi gravado no mesmo, né? Uhum. E, enfim, vamos ouvir My Cutie, né? Que está no álbum Shags on Fame, né? The boy that lives next door to me sees me walking down the street. But he don't look, he don't speak, he don't even notice me. Even
Nada experimental. Muito boa, muito boa. Mas muito boa. Uhum. É muito curioso, porque me parece que é uma canção datada, acho que do início dos anos 70 essa gravação talvez. Dá para você notar uma evolução nítida, né, na habilidade musical delas, né? A bateria tá bem discreta, a baqueta de vassourinha, né? Sim, é vassoura, vassoura. Com certeza. Realmente, Sim, até em nenhum momento eu cheguei a achar que era só a caixa rolando sozinha na vibração da guitarra ali, né? Que às vezes acontece. Mas tá bem baixinha, bem baixinha. realmente, realmente. É uma canção suave, sweet, né? A letra trata do amor correspondido, não correspondido entre a narradora e um rapaz que não anota enquanto passa, né? Mas mesmo assim, ela diz a ele que ele é o fofinho dela, né? O cute, né? Mas- Mas, o que eu acho de interessante nessa canção é que é uma canção cantada na perspectiva feminina, uhum. né? Isso é muito importante na canção de Parece que Eduardo. tá gravado tipo som ambiente, assim, né? Também dá essa Sim, sensação. dá, Até dá uma pelo. sensação de gravação ao vivo, não em estúdio, mas um porão, né? Uhum. Eu acho é justamente esse o ambiente mesmo dessa gravação, né? E o pai deve ter investido num gravadorzinho, né, para que elas realmente se ouvissem, né, em gravações posteriores. E realmente teve o bom senso, né, de fazer isso, né, no investimento. Ainda que elas ainda que não quisessem ser musicistas, né, mas estavam evoluindo como musicistas. Isso é importante, né? Ok, então vamos partir para a última canção que a gente escolheu para esse programa especial sobre The Shags, que é uma cover que elas fizeram, uma cover, entre aspas, uma versão, melhor dizendo, para um clássico da surf music chamado Wipeout, né? Vamos então escutar Não ela. surpreende que seja da Surf Music também, né? Não surpreende. Não surpreende, de fato, elas sim tinham
Elas ouviam duas canções, né, ou duas rítmicas distintas, né, numa canção que na verdade era somente 4x4, né? Mas quando entram as guitarras, né, a bateria fica no 4x4 e então quando entram as guitarras um, dois, três. Praticamente reinventaram a canção, né? Ali no finzinho deu para ver que era de fita, né? Porque até fez boom, né? A Sim, gravação fez bem sim, legal sim. esse registro aí. É, é um dado arqueológico interessante, né, sobre a banda, né? Porque é, muito se pensava, por acaso elas eram proibidas de ouvir rádio? Não, elas nunca foram proibidas. Tanto que até escreveram uma canção, My Companion is My Radio, né? Mas elas tinham essas referências. Uma banda que normalmente a Dorothy cita, né, como uma preferida dela é Hammond's Hammets, né? Não conheço, não conheço. É uma banda que surgiu na rabeira da Beatlemania, né? Se não me engano, é britânica, né? Teen pop, né? Mas eu ouvi muito pouco, pra ser bem sincero, né? Mas é mais ou menos nessa linha, né? Da British Invasion, né? Ah, Esse, esse segundo aí já é registrado aqui como pop rock já, né? Esse segundo aí. ah, Não, não tanto. Adventures, Uhum. né? E a maneira única, né, que elas resolvem gravar essa canção, né, já dá para deduzir como elas assimilavam, né, The Ventures, né, e a Surf Uhum. Music também, né. E tinham sim esse pé, né. Só não sabiam como estruturar direito, né? Porque a gente se pergunta, tem um dado momento em que a bateria tá lá há um tempão. A gente fica esperando. A guitarra vai entrar? Será que vai entrar? Não sabe dizer. Enfim, a gente é surpreendido, né, pelas entradas, né, das guitarras, né? E é bem interessante. Uma banda que dispensava contrabaixo, né? O bumbo é que fazia a função de baixo para elas, né? O bumbo da Helen. E a energia, né, entre as irmãs era uma coisa curiosa de se ouvir, interessante também. E daí, pois é, uma coisa que eu tenho que corrigir em relação a uma fala minha sobre Captain Beefheart e The Shacks, né? Que o Zacarias me perguntou se porventura um seria mais acessível do que o outro. Uma coisa que tem que ser observada é o seguinte: Don Van Vliet, o Captain Beefheart, não sabia ler música, não sabia escrever música. Ele tocava o piano, as melodias que lhe vinham, as partes dos instrumentos, mas não sabia como notar. Quem tinha de notar era o baterista, ou era o guitarrista, enfim, alguém da banda. Dorothy Vigen, a compositora de The Shacks, lia música e escrevia música, só não sabia como ritmar a música, entendeu? O ritmo era por conta da irmã, Helen, né? É isso. Considerações finais, Isaac. O que a Shags nos ensina? Acho que tem um pouco do punk, né? Que mesmo que a história seja da forma que é, inspiração, né? Acho que todo mundo que ouve acaba inspirado
ou acaba fazendo alguma coisa semelhante, ou quer fazer alguma coisa semelhante, né? Então é uma daquelas bandas que tem que passar pela cabeça das pessoas, né? Tem que passar. É, sem dúvida, sem É uma dúvida. banda que eu sempre recomendo. Não é para qualquer pessoa, né? Mas para quem gosta de música mais fora, assim, do convencional, eu sempre recomendo. Uhum. Faço a mesma recomendação. Eu lembro que você, inclusive, fez um vídeo sobre elas, né, no TikTok, né? Uhum. A dificuldade de escuta 4 nota 4 no total de 5, né? E e o que é que determinou essa dificuldade para você? Para mim não é difícil de ouvir, né? Agora porque eu já estou acostumado, mas no começo eu acho que a primeira impressão, assim, é Uhum. que não encaixa, não encaixa e não encaixa, né? Parece que tá fora e não adianta, tu ouve e tá fora, e tu ouve e tá fora. Mas eu gosto dessa sensação também, eu gosto. Até Pois para é. dançar, né? E agitar dá uma, parece que não consegue, né? Mas muito bom, é muito bom. Ou você tem que pensar como a baterista ou pensar como as Ou guitarristas, como as né? guitarristas, tem que estar indo. Você tem que ouvir duas bandas em uma só. É, é, pô, porque assim, o que as Shags fazem não é algo que elas inventaram, porque é algo que já existia na própria música clássica erudita, mais experimental, né, digamos assim. Né, Charles Ives, por exemplo, né, teve esse tipo de ideia de inspirado, por exemplo, nas bandas filarmônicas que existiam nos Estados Unidos. Ele queria reproduzir a sensação de duas bandas se encontrando, né? Tocando músicas diferentes em um só contexto musical. E foi por isso que ele fez a Sinfonia número 4, né? E que tem esse tipo de experimento, né? Em que há texturas sonoras, né? Há contextos musicais totalmente distintos musicalmente, mas sendo tocados ao mesmo tempo, né? O que as Shags fazem é a versão reduzida disso. Isso é genial. E Hoje, sem qualquer aprendizado musical erudito ou coisa parecida, nada, não. hoje, quando tu falou do Winamp, eu me lembrei que uma das primeiras experiências de música experimental que eu tive foi meio sem querer, né? Uhum, Porque eu uhum. coloquei várias músicas no Winamp e elas abriram todas de uma vez, né? Porque meu computador era meio lento. Aí eu clicava no som e não abria. Aí eu clicava e não abria. Aí no momento abriu todos os sons e ficou uma música, né? Várias músicas tocando ao mesmo tempo, né? Em vários Winamps diferentes. E aí foi uma experiência sem querer de música experimental. Isso é Uhum. interessante. De alguma maneira, a experiência da Shags nos inspira a fazer os mashups, por exemplo, Uhum. né? Uhum. Que é praticamente e tem obviamente experiências nesse sentido, né, na internet, né? Uma das que eu mais me lembro, né, Hang On to Your Ego dos Beach Boys juntada com No Fun do Stooges, por exemplo, Uhum. né? É, o Girassol da Cor do Seu Cabelo do Loborges com Stairway to Heaven, né, que fizeram aqui, enfim. Isso é algo interessante de se fazer. E a tecnologia hoje nos possibilita esse tipo Fica muito melhor até. é. Realmente. Pra algumas pessoas fica, o que é isso? Não, o que é? Não, vamos, sabe? Aí. Não, mas tem que reacostumar seus ouvidos a outros tipos de aventuras. E isso, de alguma maneira, quem sabe, o futuro da música seja esse. Entendeu? Fazer duas canções e pôr elas num único contexto musical, né? Em cada fone, por exemplo, né? Enfim, tem essa possibilidade. É Acho que isso que. essa coisa de ouvir muitas músicas ao mesmo tempo, acho que a maioria das pessoas está acostumada até, né? Talvez não Uhum. perceba que está acostumada, né? Mas em muitos lugares que a gente anda, tem um monte de músicas tocando ao mesmo tempo, né?
E claro que a gente não para ouvir como uma só música, mas já todo mundo está acostumado com isso aí, já dia. Ah, isso é. Vários sons. Não admitem, mas estão se acostumando, sem dúvida. Né? Eu mesmo paro para. Assim, eu estou ouvindo tanto algo que está acontecendo nos meus fones de ouvido, né, enquanto eu estou na rua, por exemplo. Né? Hoje mesmo, quando eu estava passeando de bicicleta, eu estava ouvindo um cantor e compositor que eu não costumo ouvir muito, por sinal, mas que resolvi ouvir um disco dos anos 70, né, que é o João Bosco, né? Uhum. E tava tocando o que na rua? Um pagode, entendeu? E de algum modo casou, né? E eu acabei me acostumando a isso, né? Enfim, a gente pode realmente pensar a música e experiências sonoras a partir disso, né? Dentro do próprio contexto de banda, algo que foi incrivelmente feito pela Shags em 1969, né? Sem querer querendo. É isso. Bom, e com isso nós encerramos o nosso programa, né? Muito obrigado, Zach, pelas contribuições, né, e pela conversa. Foi super bacana ter você aqui, né? Você Obrigado quer pelo aparecer no convite. próximo? O que que vai ser o próximo? Cara, eu tô realmente vibrando pela possibilidade de a gente fazer o episódio sobre a Arca e o Walter. Não, o Andy Carlos. O Andy Carlos. Uhum. Uhum. Veja aí a possibilidade. Sim, pode ser o Kick da, da Arca e o Andy Carlos, Uhum. qualquer um. Sim. A gente vai escolher ainda. Vamos definir isso. Uhum. Enfim. Abraços a todos e sucessos, tudo de melhor. E sigam ouvindo o Chaves.